Bom Mari, dia! bom dia! A Que cara de alegria te receber. sono. Pois é, minha irmã, porque tu não para, né? Sempre. Já Ai, que alegria. sapequei um batom vermelho aqui pra já dar um, entendeu? Pois é, e você vê que eu tô super discreto hoje pra te receber, Não, né? gente, eu tô amando. Eu quero essa blusa. Bom, antes Lindo. de qualquer coisa, feliz Dia das Mães, tá? Amém, obrigada. Enfim, sei o quanto que você é dedicada nesse papel, né? O quanto que você, é, enfim, ocupa esse papel com maestria, né? Então, um feliz Dia das Mães para você, para todas as mães. Tenho muito orgulho de dizer que eu sou amigo, que eu sou seu amigo, tá? E muito, muito, muito obrigado por aceitar esse convite desse bate-papo nesse dia tão especial, tá? Então, feliz Dia das Mães para você, para todas as mães que estão aí. Já acordei hoje emocionado, já chorei com minha Isso mãe, também. né? Ai, gente, esse dia não é Nem. fácil. Pois é, minha irmã. Eu cheguei hoje, eu falei, meu Deus, falei com minha mãe, né? Por vídeo chamado e chorando, ela chorando de um lado, eu chorando do outro. Eu falei, mas esse trem não dá certo, não. Mas enfim, minha amiga, feliz Dia das Mães, viu? Mais uma vez. Obrigada. Não tem como E não ser obrigado, emocionante. Não tem como não viu? ser emocionante, né, Cícero? É É, muito emocionante. Ser mãe é uma coisa muito louca, é um mix de sentimentos maravilhoso. Só agradecer mesmo a Deus, gente, porque é uma experiência incrível que eu acho que a mulher vive de todos os pontos de vista, né? Inclusive do que a gente vai conversar hoje, da parte fisiológica, emocional, enfim. Mas sim. é uma experiência fantástica. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É um prazer para mim estar aqui hoje, para a gente bater um papo super legal. E as pessoas que estão entrando aí também, se puderem convidar outras pessoas, a gente agradece. Sim. Então vamos lá, começando, né, Mari? Antes de qualquer Uhum, coisa, queria que você se apresentasse, né? uhum. Depois eu me apresento para as pessoas que estão no seu Instagram, né? Mas enfim, Sim, queria que você sim. falasse um pouquinho de você, né? Do seu currículo, enfim, brevemente. Tá, Porque senão a gente brevemente. vai ficar aqui horas, né? Não, não, Conversando. tá louco. Pode deixar que eu tô me policiando. Agora eu tô aprendendo nas lives a falar pouco, sabe? Entendi, Mas olha entendi. só, meu nome é Mariana, então sou nutricionista. Eu me formei em 2003 na UNB. Depois que eu saí da graduação, eu sempre soube que eu queria nutrição clínica, que eu queria atender. Eu gosto de contato com as pessoas. Esse lance é muito legal para mim. Trabalhei no Hospital Universitário de Brasília. Assim que eu saí, fui chamada para o concurso. Depois trabalhei na Polícia Federal. Depois trabalhei na Secretaria de Saúde. Fui chamada nesse meio tempo para trabalhar numa equipe de cirurgia bariátrica. Então a vida acabou me levando para a cirurgia bariátrica. E é uma Uhum, grande paixão hoje para mim trabalhar com obesidade, emagrecimento, cirurgia bariátrica. Trabalho com o Dr. Sérgio Arruda há 15 anos já. Trabalho hoje em dia, então, na secretaria, também na bariátrica do SUS. E agora uhum. também faço parte da equipe de cirurgia bariátrica do Hospital Sírio-Libanês. A gente está implantando lá um serviço de cirurgia bariátrica aqui em Brasília. E um orgulho para mim ter sido convidada para coordenar essa parte da nutrição. Tem uma empresa de nutrição chamada Nutrição SA, que nós somos 5 nutricionistas, então, com diversas especialidades. E a gente atua hoje em algumas clínicas em Brasília. Então, a gente Uhum. faz o serviço de nutrição clínica dentro de outras clínicas em Brasília. É isso mais ou menos. Fiz mestrado na UNB, na área de cirurgia bariátrica, trabalhei com pré-operatório e agora estou fazendo doutorado na área no pós-operatório também de cirurgia bariátrica. Então, Então, é ou mais ou seja, menos essa minha trajetória. maravilhosa essa minha amiga, maravilhosa. Inclusive, tenho amigos que estão aqui, que trabalharam com você na Polícia Federal, Gabriel, já quando Quem? viu, Gabriel falou, trabalhei com ela é maravilhosa. Eu falei, é mesmo. Oi, Enfim, Gabriel! Ai, vamos gente, em... a polícia tá no meu coração. Adoro, adoro. Tenho Então, muita enfim, vocês saudade viram dele aí também. uma pessoa super capacitada para falar sobre isso. Para quem está aí no Instagram da Mari, né? Sou psicólogo, né? Sou professor do ensino superior, também sou psicólogo militar das Forças Armadas, atuo também na área de cirurgia bariátrica. Foi aí que conheci a Mari, né? Nos conhecemos Sim. nesse meio da cirurgia bariátrica. Meu mestrado é em cirurgia bariátrica e hoje vamos conversar sobre obesidade e, quem sabe, dar uma pincelada também nessa questão da cirurgia bariátrica. Certo, Mari? Sim, com Então, certeza. Vamos falar sobre então tudo. vamos lá, Mari. Estamos falando nesse Dia das Mães sobre essa questão da maternidade, dessas possíveis mudanças que acontecem no corpo
da mulher, né? De fato existe, né? Acontece mudanças neste corpo de vocês mulheres, nesse período da gestação, nesse período da maternidade? Sim, a mulher tem fases muito peculiares, né? Muito próprias nossas. Então, a gente, desde a adolescência, depois que a gente tem aquele estirão de crescimento, a gente se prepara, o corpo fisiologicamente, do ponto de vista hormonal, ele se prepara para a maternidade, né? E quando ela acontece, a gente sabe que, tanto na gestação quanto no pós-parto, a mulher tem essas alterações fisiológicas e tem, no parto, depois disso, uma perda grande de massa muscular. Então, assim, Uhum. a gente. Isso em condições normais. Imagina em condições, por exemplo, eu que me enjoei 9 meses sem parar, quase não comia direito, enfim. A gente ainda tem essas pequenas percalços aí no percurso da gestação que ainda pode atrapalhar um pouco mais e aumentar mais essa perda de massa muscular. Então, a gente tem que correr atrás do prejuízo. E o que a gente Uhum. conversa sempre aqui na maternidade, a gente depois fica correndo atrás do prejuízo do ponto de vista fisiológico mesmo. Tem que fazer atividade física, a gente tem que tentar ao máximo manter essa massa muscular que a gente, infelizmente, acaba perdendo. Uma boa Uhum. alimentação também ajuda muito nisso, mas é um processo que acontece e a gente tem que saber que isso acontece, né? Entendi. E Mari, então existe diferença em questões fisiológicas mesmo desse corpo masculino para esse corpo feminino. Isso existe de fato, não é mito nem Existe. nada, existe. Não, não é mito. Inclusive, eu estava me preparando para a live de hoje e achei um estudo tão interessante que eles estudaram mais de 4.000 pessoas. Eles viram a diferença de resposta de homens e mulheres para um programa de perda de peso, para um mesmo Hum, programa de perda de peso. E a uhum, resposta é diferente. Aquilo que a gente já sabe, mas que a ciência sim, teve que provar, de uhum, que eu vejo muito esse relato no consultório. Nossa, doutora, meu marido pegou minha dieta, nem era para ele, a dieta era para mim. Ele começou a fazer e ele já emagreceu não sei quanto, ele emagreceu 1 quilo, entendeu? Então a gente tem que uhum. saber que existe essa diferença. E na mulher, ela tem um pouco mais de dificuldade dessa perda de peso por várias questões. Então isso é um fato. Tá. Mari, então meninas, mulheres já sabem que essa é a realidade, então tem que correr atrás. E o que que a gente precisa Sim. de fazer, Mari, para tentar correr atrás desse prejuízo, né? O que que vocês mulheres precisam de fazer para mudar então essa situação? Então eu acho que a primeira coisa, o nosso monitoramento, tanto hormonal, precisa ser um pouquinho mais rigoroso. Então, não é à toa que a gente precisa ir no ginecologista, às vezes de 6 em 6 meses, às vezes de ano em ano, mas para a gente fazer todo aquele check-up hormonal, que é muito importante para a gente descartar qualquer alteração hormonal que possa estar te atrapalhando naquele emagrecimento. Tireoide, a prevalência entre mulheres de hipotireoidismo é maior do que nos homens. Então, existem algumas coisas, algumas condições fisiológicas, hormonais que a gente precisa cuidar. Então, primeira coisa, Uhum, monitoramento tem que ser maior. Segunda uhum, coisa, atividade física, como eu já falei, importantíssimo. E hoje a gente tem cada vez mais estimulado o exercício de força, o exercício que o paciente, uhum, então, que a mulher, então, faça realmente força, não só o aeróbico, porque por muitos anos se achou que era só ir para uma esteira, só ir para uma ergométrica uhum, e fazer que você ia emagrecer. E não é isso. Hoje a gente sabe que você mantém muito mais massa magra quando você faz treino que envolve carga. E uhum, a questão também da escolha alimentar, das escolhas dietéticas. Nós mulheres sofremos muito mais oscilações hormonais que fazem a gente mudar uhum, muito o padrão alimentar. E isso é muita maldade. Porque a gente tem a tal da TPM, que faz a gente ter vontade de comer doce. A gente sim, tem essas oscilações que fazem a gente querer comer pra caramba, comer mais do que o comum. Então, a gente sim. tem que saber se conhecer e lidar com isso. Isso é muito importante. E se E você a, precisar de ajuda para isso, isso é fundamental. Às vezes, sozinho, a gente não consegue identificar esses gatilhos, né? Tudo isso. Perfeito, Maria. Acho que você traz um aspecto também psicológico quando você coloca essas questões, né? Que é essa questão do autoconhecimento, né? A gente Sim. que trabalha com obesidade, né? Você dentro da área nutricional e eu da área, né, psicológica, a gente vê o quanto o aspecto emocional está ligado a esses gatilhos, né? O quanto Totalmente. aspectos relacionados a quadro de depressão, quadro de ansiedade
está relacionada a esses gatilhos, às vezes até de compulsões alimentares. A gente vê, e questões de transtornos alimentares, propriamente dito, né? Então a gente sabe que muitas vezes quando a gente não consegue sozinho, que é isso que você está falando, né? Quando vocês não conseguem sozinhas, além da ajuda do psicólogo, às vezes necessário procurar a ajuda de um psicólogo, de uma psicóloga, para fazer essa avaliação, ver o que está por detrás disso, porque a gente precisa também de mudar comportamento, não só Com alimentar, certeza. mas outros comportamentos, né? O que são esses gatilhos? Quais são os gatilhos emocionais ligados a esse processo? Então, acho que por isso que a gente está conversando hoje, né, nós dois, porque a gente sabe o quanto que é importante a nutrição e também a psicologia nesse processo. Quando a gente está falando de emagrecimento, de perca de peso, isso é importantíssimo, né? São coisas que andam totalmente ligadas, por isso que o nutricionista ele acaba estudando muito a psicologia e eu acho que vice-versa também, né, Cícero? Uhum. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tô ouvindo, tô ouvindo. Eita, minha internet parou um pouquinho aqui, peraí. Estou ouvindo normal. Pronto, Ouço voltou, normal. voltou. Ouço normalmente. Tá. Então, são coisas que andam totalmente juntas, totalmente ligadas, né? Não tem como a gente desvencilhar uma coisa com a outra. O comportamento está totalmente ligado à alimentação. Uhum. E Mari, já que a gente está falando um pouco sobre essa questão de comportamento e sobre essa questão psicológica e nutricional, a gente sabe, você falou da questão do marido, né? Que às vezes pega dieta. Vamos falar um pouquinho de família, apoio social, sobre esse processo de emagrecimento, pode ser? Mari, sobre esse Certeza. aspecto, existe de fato esse apoio social, contribui no emagrecimento, prejudica? Como é que a gente pode falar um pouquinho dessas pessoas que estão ao nosso lado, ao lado de vocês mulheres, nesse processo de perca de peso? Eu tenho muito conversado com os meus pacientes e tenho levantado muito a bandeira da nutrição comportamental, né? Que fala muito sobre essa questão da gente tentar não parecer que está de dieta. Esse conceito é Uhum, muito ruim porque parece que a gente se encarcera, né? A gente se coloca dentro de uma prisão. E não, na verdade, é você estar se alimentando bem, levar uma vida saudável para o resto da vida. Isso não necessariamente você precisa estar de dieta. Por isso que é uhum, super importante você estar gostando daquilo que você está fazendo. Você gostar daquilo que você come. Quando eu construo um plano alimentar com o paciente, se ele já me fala de cara que não gosta daquilo, eu tiro. Porque é uma coisa que ele tem que levar de uma forma muito leve, né? A uhum. alimentação e a atividade física, a mesma coisa. Ai, doutora, todos os dias eu vou com ódio. Um pouquinho de ódio a gente vai, não tem jeito. A Não gente tem vai com jeito. preguiça. Mas Uhum. procura pelo menos gostar do que você faz, né? A preguicinha a gente tem mesmo, é nosso, da nossa natureza, não tem muito jeito, né? Mas em questão da rede de apoio, primeiro é isso, a gente encarar a dieta não como uma prisão, mas como um novo estilo de vida que você vai ter em relação à alimentação. E quando as pessoas que estão em sua volta não incorporam isso juntamente com você, fica mais difícil ainda. Você Sim. fica um alien, um ET ali dentro daquele ambiente, tem que preparar, imagina que saco, você tem que preparar comida só para você, tem que, ai não, isso aqui, eu tenho muito paciente que fala isso, doutora, eu tenho que fazer o almoço separado, o meu e o deles, então, e qual que é o seu? Ah, o meu é arroz integral, e o dele? Ah, e o deles é arroz normal, porque eles não gostam do arroz integral, então vamos fazer o Uhum, seguinte, você não vai mais comer arroz integral, vamos comer o arroz normal e eu boto essa fibra em outro lugar na sua dieta, mas jamais eu vou te dar mais trabalho e você não vai uhum. ser um ET que vai comer diferente dos seus familiares. Enfim, a gente tenta fazer. Você virou a câmera, isso. Voltou, A gente tenta. voltou. a, gente Oi, tô tenta aqui. a gente tenta fazer com que o paciente viva dentro do contexto da rede dele de apoio e busque Perfeito, pelo menos uma pessoa que vá ajudar ele nesse processo. Isso é super importante, né? perfeito. Mário, eu acho que assim, esse papel da nutrição se torna mais complexo quando a gente fala de rede de apoio, né? Porque é Uhum. mudar a cabeça do paciente, da paciente, mas também daquele sistema que esse paciente está inserido, né? E também complementando isso que você está dizendo, eu, né, no meu mestrado estudei essa questão dessa rede de apoio de pacientes pós-cirurgia bariátrica, né? Se essa rede de apoio especificamente a família contribuía nessa recidiva da obesidade. Para quem não sabe, recidiva da obesidade, esse ganho de peso pós-cirurgia bariátrica.
E os casos que eu estudei, a gente percebe que, de fato, um caso que a família não contribui, não tem, não ajuda, né? E aí a gente pode falar, fazer uma outra live sobre isso, né? Falando sobre esses fatores. O paciente que não tem uma rede de apoio adequada às necessidades dele, o paciente volta a engordar, inclusive depois da cirurgia, né? A gente sabe Sim. disso. Então, é um desafio para a gente lidar com essa questão da rede de apoio, porque a gente precisa de convencer também essas pessoas, né, desse processo e dessa adesão. E Mari, quando a gente está falando especificamente de mães, né, Uhum, uhum. a gente sabe que existe uma dificuldade de manter esse horror de papel social que vocês têm que ocupar, né? Eu costumo brincar com você que eu não sei como é que você dá conta, ontem a gente conversando. Falei, Nem eu. Mari, eu não sei como é que você dá conta, né? Porque Não é fácil, não. porque assim, é doutorado, é empresária, é servidora pública, é mãe, é esposa, é fazendeira, né? É tudo junto. E aí, enfim, a gente sabe que são muitos papéis, né? O que que na É. maternidade, o que que acontece na maternidade que dificulta essa perca de peso pós o parto? Existe alguma coisa que dificulta? Como é aqui? Que a gente Eu pode acho falar um pouquinho assim, sobre isso. existe uma reprogramação fisiológica e emocional e psicológica da mulher depois que ela vira mãe, né? Então, eu até explico isso para a mulher. A gente tem duas oportunidades incríveis para mudar nosso peso, nossa composição corporal, nosso percentual de gordura. Uma é o estirão de crescimento, então, depois que a gente passa dos 10 anos de idade, e aí a gente começa a crescer mesmo em estatura, e aí a gente tem pessoas, inclusive, que eram obesas com 9, 10 anos de idade, tem a oportunidade, então, de emagrecer e manter aquele percentual de gordura baixo durante esse período. E nossa segunda chance era a maternidade, que o homem já não tem essa segunda chance. Uhum, A gente uhum, muda a composição corporal, ali a gente tem uma oportunidade. A amamentação é um processo que faz a gente perder muita gordura corporal, se a gente usufrui bem disso, né? Então, uhum. às vezes acontecem alguns fatores que nos impedem de fazer isso. Mas eu atendo muito gestante, gosto muito de atender gestante e explico isso muito. Olha, depois que a gente ganhar neném, a gente vai entrar num projeto, porque vai ser sua oportunidade de diminuir o percentual de gordura e viver assim para sempre, ficar super bem para sempre do ponto de vista de composição corporal, né? Então é Então, isso. Só desculpa, que vem junto no combo um neném que você tem que cuidar, que você tem que se dedicar, que você se abdica de várias coisas. E aí tem o trabalho, e aí tem a relação com o marido, e aí tem todas as outras questões que fazem assim. É um turbilhão de coisas que vão fazer com que, às vezes, você se coloque em último lugar. Então, é, isso é que é importante a gente cuidar, né? eu acho que psicologicamente falando nesse aspecto, né? Por isso que eu estou te perguntando, porque é um novo papel social. E esse Novo. novo papel social exige muito de vocês, né? É. A gente, quando estuda família, a gente vê que um homem e uma mulher, quando casam, né? Eles são só um casal, é um casal. Torna-se família depois que vem um filho, né? Sim, Então a sim. gente percebe que de fato esse papel, e aí a gente poderia também falar sobre essa sociedade machista, todas essas coisas, né? Que vocês sofrem esse peso muito maior, né? E isso dificulta de fato vocês cuidarem de você. E aí voltamos a dizer Sim. do autocuidado, né? Vocês têm que ocupar o papel de cuidar desse bebê, cuidar da casa, enfim, milhões de outros papéis. E aí, por isso que eu estou te perguntando, se essa mudança dificulta, né? Hoje a gente compartilha isso muito com os maridos também, né, Cícero? Então, eu acho que a Sim. visão da Que bom, né? maternidade. Que bom, que bom. Por favor, demorou, né? Eu acho que essa Que bom. quarentena, então, tá jogando na cara de todo mundo o quanto é importante compartilhar papéis. Então, assim, Perfeito. graças a Deus. Mas eu acho que lá dentro da gente tem alguma chavinha que a gente acaba se sentindo até um pouquinho mais responsável, pelo menos se não fazer, por coordenar isso Uhum. tudo, sabe? E claro que eu acho que toda mãe passa por um momento de quebra, assim, de dificuldade. Eu tive esse momento e foi muito sério na minha vida, num período que eu estava fazendo um curso muito punk. Eu tinha um menino de 2 anos e um menino de 3 anos, eu estava fazendo um curso que me sugava.
e eu tive que pedir ajuda de psiquiatra, tive que tomar remédio, dei uma quebrada. Então, assim, o Uhum. Instagram só mostra coisas boas da vida da gente, né? Sim, Então, sim. a parte trash a gente acaba não mostrando. Enfim, eu acho que a mulher acaba passando, toda mulher, toda mãe acaba passando por uns momentos tensos, assim, em que ela precisa se achar. E eu vi na atividade física o melhor remédio para meus problemas. Então, assim, Perfeito. hoje, eu ter passado por um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, para mim foi fundamental para eu ver os gatilhos que me fazem, né? Essa minha vida doida não vai parar, e a minha psicóloga fala muito isso, você não precisa deixar de fazer 400 mil coisas, né? A mulher Uhum. tem isso dentro dela, mas você precisa saber administrar e enfrentar cada uma dessas coisas sem se cobrar demais, isso é muito importante. Perfeito. E eu descobri isso, Cícero, que eu não podia parar de malhar. Então, Uhum. na escala de prioridade, hoje, o exercício físico está acima de muitas outras coisas. Muitas Uhum. outras coisas. Porque eu vi que ele me Uhum. cura. Eu estou falando Perfeito. isso como um exemplo, assim, tem gente que tem que valorizar a alimentação, que tem uma relação ruim com a comida, ou uma relação de dependência, que precisa pegar lá na escala de valores a alimentação e jogar lá para cima. Olha, Uhum. alimentação é uma coisa que eu vou ter que olhar com muito carinho, eu vou ter que cuidar pro resto da minha vida. Perfeito. Eu acho que assim, o que a gente pode dizer também para quem está nos assistindo, Mari, que assim, é um combo de alteração, né? A gente tem que ter várias estratégias de enfrentamento, várias coisas. Quando a gente fala de sobrepeso, de obesidade, de manutenção do peso, a gente está falando de aspectos psicológicos, aspectos nutricionais, de mudança de comportamento, de mudança de rede de apoio, né? É Mas a isso. atividade física, eu costumo dizer para os pacientes bariátricos, né? Uma das coisas que vocês têm que fazer é atividade física. Não tem como abrir mão disso, né? Ah, mas eu odeio ir para academia. Eu falo, eu também, não Eu suporto. também. Eu Dá não vontade de gosto. morrer. É, É. aí eu falo, olha, mas vocês têm que encontrar uma atividade física que vocês gostem. Então, por exemplo, eu faço polo aquático porque eu gosto. É o meu esporte. Eu gosto de estar na água. Não, já nadei, mas não dá mais para fazer natação. Eu gosto de polo aquático. Então, vou para a academia só para fortalecimento dos ombros e acabou. Vou ali 3 vezes na semana, porque tem que ir mesmo, porque senão não jogo. É isso. Então, uma das coisas que a gente precisa de se atentar é fazer coisas que a gente gosta, que a gente está falando desde o início isso, né? Então, E às fazer vezes uma... não é de primeira que você acha, né, Cícero? Isso é Perfeito, importante, porque a gente se compara perfeito, muito com os outros, fala, ai, que saco, fulano adora ir pra academia. Ainda mais se você vê na rede social, não adora nada. Ela tá ali uhum, fazendo o esforço dela. perfeito. E às vezes não é de primeira que você acha aquela modalidade que você gosta, não. Então não desista. É importante Por não isso, desistir. por isso que a gente, depois a gente podia fazer uma live, né, só sobre persistência, né? Eu acho. Porque a gente precisa de entender que esse processo é de persistência. Não, Não não é é na fácil. primeira vez, não é na segunda, às vezes na terceira, na quarta, na quinta, e vai indo, né, Mari? E É uma coisa isso. que eu queria também, já que a gente está falando sobre essa questão de gestação, de sobrepeso, de dificuldade de manutenção do peso, vamos falar um pouquinho de cirurgia bariátrica, pode ser? Claro, lógico, adoro. Mari, então vamos lá. A gente sabe que a cirurgia bariátrica ela é uma das possibilidades, né? A última, na verdade, a última possibilidade para quem não está conseguindo manter esse peso, para quem tem outras comorbidades e tudo isso. Por que que você, como nutricionista que trabalha com isso, por que que a cirurgia bariátrica é uma das alternativas para essa questão da obesidade? Por que que ela é... A história das mulheres que procuram a gente, e é bom lembrar que quase 90% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica hoje no mundo são mulheres, né? Então são histórias muito parecidas, né, Cícero? Então, são mulheres que falam, doutor, eu tinha um corpo assim, ó, eu pesava 50 quilos, eu pesava 60 quilos, e aí veio um casamento, eu já engordei um pouco, e aí veio o primeiro filho, eu já engordei um pouquinho mais, aí na amamentação não consegui perder aquele tanto que eu imaginava que eu ia perder, e aí no segundo filho o bicho pegou, e aí quando eu vi, eu cheguei nesse peso. Então a história é Sim, muito parecida entre as mulheres, né? E já existia provavelmente uma tendência genética para que isso acontecesse. O fato é
que chegou num ponto que a mulher já não tinha mais controle, né? Então, a cirurgia bariátrica, ela é justamente para pessoas que chegaram num ponto que não tem mais controle dessa obesidade, ou seja, a obesidade já virou uma doença, uma condição que ela não tem mais controle, fazendo só mudança no estilo de vida, e principalmente que ela já tenha tentado um tratamento clínico, isso é importante. Então, ela tem que ter tentado usar remédio, tem que ter tentado mudar, fazer atividade física, dieta, e não ter tido êxito nisso, né? E, então, ela é para isso, ela é para casos graves de obesidade, em que a mulher não consegue mais por si só perder peso de uma maneira que ela saia do risco cardiovascular. O grande lance, gente, da obesidade hoje não é a gente na verdade, não tem preconceito com a obesidade, não. A gente, na verdade, tenta tirar essa mulher do risco cardiovascular. Hoje em dia, a gente tem estudos com mais de 20 mil pessoas, que mostra só o fato da mulher ter excesso de peso, ter obesidade, ela pode não ter nenhuma comorbidade, ela já tem um risco cardiovascular maior. Então, é essa a nossa preocupação quando a gente indica uma pessoa para fazer a cirurgia, né? E quando a gente está falando, por exemplo, de mulheres, né, que são operadas, né, e que se tornaram mãe, você recentemente até publicou um artigo, né, sobre essa questão Gestantes. de gestantes que fizeram cirurgia bariátrica. O que muda, Mari, em relação à questão da gestação e da cirurgia bariátrica? Tem alterações de mulheres que não são operadas? Me fala um pouquinho sobre isso. Então, a gente tem também muitos casos de mulheres que tiveram um filho antes da bariátrica e um filho depois. Eu tenho até uma paciente fofa, maravilhosa, que tá aí, não sei se ela já saiu, mas ela teve essa vivência, né? A obesidade, ela traz muitos riscos para a mulher gestante, né? Então, o excesso de peso em si traz um risco da mulher desenvolver uma diabetes gestacional, desenvolver uma hipertensão, uma pré-eclâmpsia e ter complicações mesmo no próprio bebê, com o próprio bebê, desenvolvimento do bebê. E o emagrecimento, não só a bariátrica, mas o emagrecimento traz para a mulher mais saúde nessa gestação e nessa maternidade. Então, depois da bariátrica, existe esse mito, né, de que a mulher ela fica com deficiência de nutrientes, que ela fica infértil, que ela fica com dificuldade de segurar uma gestação, de ter filhos saudáveis. E hoje a ciência mostra pra gente o contrário, que na verdade a mulher que faz a cirurgia ou a mulher que emagrece para esperar um neném, ela tem uma condição muito mais saudável de gerar um neném saudável e de ter um parto absolutamente normal, no tempo certo, com filhos totalmente saudáveis. E esse meu estudo, eu comparei, então, 19 pacientes do serviço público, nascidos pelo SUS e acompanhados no SUS, gestantes, com 19 pacientes do serviço privado, e vi se havia diferença, principalmente pela questão econômica mesmo, né? Sim, o nível econômico. E não houve diferença entre os dois grupos, e também não houve nenhuma diferença pelo fato das gestantes serem bariátricas, de terem filhos. 90% dos nenéns nasceram no tempo certo, com o peso acima do normal, do que a gente espera, enfim, super saudáveis. Então, Mari, é uma não, gestação pode segura. falar. Não, é isso Mari, aí. mas assim, mas no aspecto de acompanhamento pós-gestação, né? Muda alguma coisa? Essas pacientes precisam de um acompanhamento diferenciado, alguma coisa desse tipo? Na verdade, não. Na verdade, é aquele acompanhamento que a gente precisa, porque a mulher, principalmente a que já passou por uma cirurgia, já provou a questão de estar mais magra, de estar mais saudável, ela fica apavorada em engravidar e depois não conseguir manter mais aquela perda de peso. Então, a gente só tem um monitoramento um pouquinho mais frequente, né? A gente vê essa mãe com um pouquinho mais de frequência, mas ela consegue perder peso de maneira super adequada, amamentar super bem, que é um dos medos das mães também. E, enfim, não tem nenhuma parte ruim, na verdade, de ser mãe depois da cirurgia. Que bom, assim, porque a gente escuta mesmo, assim, dentro do consultório, e aí né, as pacientes falam comigo, mas Cícero, e se eu quiser ser mãe, né? Eu posso ser? Claro que vai poder, né? Então é bom a Aí é que gente... você pode. Aí que você pode, né, Mari? É. E aí trazendo isso que você está dizendo, o emagrecimento também contribui nesse processo da gestação, né? É importante a gente falar isso, deixar claro que a gente ainda escuta muito,
né? De que a cirurgia, você vai ter dificuldades, você vai ficar muito magra, o seu bebê vai nascer abaixo do peso, vai ter problemas depois que nascer. A gente ouve muito isso, né, Mari? Sim, não é verdade. A fertilidade aumenta, a chance de você engravidar é maior. A gente até se preocupa com isso, porque a mulher às vezes nem menstruava quando era obesa, ou então nem se preocupava, doutora, eu nem uso nenhum método anticoncepcional porque eu não consigo engravidar mesmo, aí pum, engravida sem querer. Então a gente morre de Entendi. medo, porque a fertilidade aumenta mesmo, e as chances de você ter uma gestação saudável são muito maiores. Então, Tá. tudo ótimo. Perfeito. Mário, uma outra coisa, uma das coisas que a gente tem, que a gente ouve muito no consultório é a questão da adesão ao tratamento, né? Ao tratamento Uhum. nutricional, ao tratamento psicológico também pós-cirurgia, mas tudo isso. Mas, Mário, dentro do aspecto nutricional, o que que a gente pode falar sobre essa dificuldade dessa adesão? Por que que você percebe que esses pacientes têm essa dificuldade à adesão nutricional e, por consequência, de seguir essa dieta, né? Vamos tentar mudar esse termo, mas assim, o que que acontece que esses pacientes têm essa dificuldade a manter essa nutrição prescrita, enfim? Então, a gente tem que lembrar, primeiro, quando a gente fala de adesão a qualquer tipo de intervenção é ruim. É uma Uhum, coisa do ser humano. A gente tem dificuldade de aderir a qualquer projeto, gente. De mudança de estilo de vida, projeto de financeiro, entendeu? Qualquer coisa que a gente se planeja fazer, a gente tem dificuldade de aderir. Então, uhum, também a questão nutricional, existe uma dificuldade muito grande de adesão. Não é fácil você manter um planejamento alimentar, principalmente se você não tem rede de apoio que te sustente e principalmente se você não está fazendo aquilo que você gosta de fazer. Por isso que eu enfatizo tanto a importância de você fazer minimamente aquilo que você gosta de fazer, porque já vai ser um ponto a seu favor para te ajudar na adesão ao tratamento. Porque você tem que ter reforço daquilo o tempo todo, né? E outra coisa que a gente tem visto é que o que ajuda na adesão é você fazer algo, você ter rede de apoio e você fazer atividade física junto. Eu não sei se você já percebeu, Cícero, mas quando a gente está se alimentando melhor e a gente faz atividade física, a gente não quer botar tudo a perder. Então a sim, gente acaba falando, não, gente, eu já malhei pra caramba, não vou deixar de comer direito. E você sim. fala, não, gente, comi direito, agora vou malhar. Então parece que são coisas que se dependem. Então quando a gente faz o outro nos ajuda e nos reforça a fazer isso. Então são estratégias boas. Mas dificuldade de aderir, a gente tem. Não interessa se é na cirurgia bariátrica, se é em qualquer processo, intervenção. A gente tem uma dificuldade muito grande de aderir, Perfeito. E né? Mário, você está muito comportamental, né? Tô Eu sou quase vendo, muito! tô quase vendo uma psicóloga comportamental aqui. Adoro, adoro! Reforço, né? Mudança de É, comportamento, é isso, né? é Marcela, isso. Marcela Abreu vai ficar feliz depois de ver Vai, essa ixi, ela nossa live. adora. Ela vibra, ela vibra. Mas aí eu ia até botar um gancho aí num artigo muito legal que eu fiz até um videozinho sobre ele, eu até te mandei ele ontem, depois eu posso, se a gente pode deixar disponível o link, Uhum, de um artigo que super recente, de fevereiro agora de 2020, que mostrou o que as pessoas que conseguem manter a perda de peso, tá, perder peso já é difícil pra caramba, pra independente de qualquer caramba. coisa. E a manutenção, pior ainda. Mais difícil ainda é você manter aquilo que você conquistou. E aí eles Perfeito. dividiram, foi um estudo feito com mais de 4.000 pessoas, que eles dividiram essas pessoas em quem conseguiu manter essa perda de peso e quem não conseguiu manter. Aí ele falou, quer ver? Vamos ver a diferença, gente, desse povo. Quem conseguiu manter tem que ter feito alguma coisa de diferente. E eles Uhum, observaram 4 coisas diferentes que os mantenedores da perda de peso fizeram. Uma, uhum, faziam escolhas dietéticas melhores, mas principalmente tinham em casa alimentos que pudessem ajudá-lo a fazer aquele plano alimentar mais saudável. E uhum. tiraram de casa aquelas coisas que não Perfeito. ajudavam. Então, isso é E, uma estratégia que a e gente, no acho que nesse. consultório, Sim. a gente fala para o paciente, né? Ah, Mário, desculpa te interromper, mas não, não, assim, não. a gente percebe que nesse aspecto a gente mais uma vez reforça a importância da rede de apoio primária desse paciente, né? O quanto é Sim, importante esse paciente ter uma rede de apoio é, que atenda às necessidades dele, né? Se sim, tiver sim. por exemplo,
já que estamos falando, né, de vocês mulheres, né? Às vezes o marido chega e não contribui, vai lá, compra o leite condensado, vai lá, compra a barrinha de chocolate, a barrona de chocolate, né, na barrinha, a barrona de chocolate, e aí compra cerveja, compra isso, compra aquilo, e você tá lá, meu Deus, eu não posso comer doce, e o outro tá lá comendo chocolate. Você quer, ainda oferece, né? Você quer? Então, de fato, essa pessoa, se a gente não tem, né, uma pessoa que consiga nos dar esse suporte pra gente, dificulta, né? E esse aspecto alimentar no qual você está dizendo, as pessoas que fazem a questão do mercado é muito importante. Aí falando de obesidade infantil, que é só um parênteses, a gente Claro. vê o quanto esse pai e essa mãe contribuem para o surgimento e manutenção da obesidade desses filhos. Porque os pais são os responsáveis por essa alimentação desses meninos, né, desses filhos. Então, se a gente vê um pai e uma mãe que chega, menino, come direito, come isso, mas quem está oferecendo o alimento, né, é este pai, né? É esta mãe. Então, a gente está falando, a gente precisa de entrar nesse processo também, poderemos depois fazer uma outra live sobre isso, mas o quanto é importante os genitores, né? Os genitores não serem sabotadores nesse processo, né? Quando a Ó, gente está doutora, falando, a doutora Cristiane, a endocrinologista maravilhosa, tá Cris, falando um aí. beijo. Ela tá falando aí, ó, tem um marido sabotador. Gente, é porque, na verdade, o que que acontece? Existe essa questão de ser um ato de amor. Tanto você cozinhar, quanto você oferecer a Perfeito. comida. É um ato de você oferecer o amor. Então, você tem que ter muito cuidado também quando você chegar em casa e falar, para de comprar comida e tal. Às vezes é o único jeito que a pessoa sabe demonstrar amor por você. Então é importante Sim, uma conversa, né? Psicólogo, você pode falar melhor do que eu. Mas é porque às vezes os pacientes vêm com ódio, sabe? sim. E aí eu tenho que explicar, calma, gente, é o jeito que ele tem para te mostrar um carinho por você. É Agora porque a vocês vão ter gente que conversar. Sim. É porque a gente vê o quanto que a alimentação tem um aspecto afetivo por detrás disso, né? Total, O quanto que a alimentação carrega afeto, né? Essa total. mãe, esse pai acha que alimentar essa criança, por exemplo, bem e que ele coma muito, isso é cuidado, isso é amor, né? Come bem que eu tô cuidando de você. Isso inclusive socialmente, se vê magro, chega para esse pai, para essa mãe e fala bem assim: "Seu pai e sua mãe não tá te dando comida não, menino? Não tá te dando comida não, menina?" Então, assim, existe um aspecto social da alimentação e muito ligado a esse aspecto afetivo por detrás dessa relação, né? Então a gente precisa, de fato, e aí voltando no que você estava dizendo, que a gente precisa de ter uma rede de apoio primária que de fato nos ajude. Quando a gente fala de obesidade infantil, isso fica cada vez mais claro. Quando a gente fala de outros transtornos alimentares, e aí entrando num aspecto também de dinâmica familiar, a gente percebe muito, Mari, o quanto que a dinâmica familiar contribui para o surgimento de transtornos alimentares, surgimento e manutenção. Então, por exemplo, anorexia, bulimia e a obesidade, também a gente vê um aspecto da dinâmica familiar muito associado nesses aspectos, né? E aí Então, a eu gente acho que pode. uma boa conversa, um bom alinhamento disso, né? Você, de repente, mostrar que outras formas essa pessoa pode demonstrar amor por você. Não deixe que ela também tenha que te adivinhar, cara, porque é difícil, O né? óbvio precisa ser dito, Isso, né? você já me falou isso. Na verdade, gente, é maravilhoso ser cercado de amigos psicólogos, porque a Michelle fala muito isso pra mim também. Mas você já falou isso pra ele ou pra ela? Aí eu falo, eu acho que não, mas ela devia saber. Aí a Michelle fala, não, ela não Não. devia saber. Você tem que falar isso pra ela. O Ai, óbvio não é precisa ser fácil. dito. E aí, uma das características de quando a gente fala que essa rede de apoio não está funcionando de forma correta nesse processo de adesão ao tratamento, adesão às questões, né, nutricionais, é porque a comunicação está ruim. Então, a comunicação não está sendo clara, é uma Tá com comunicação onde ruído. fica turva, né? A É, gente fala de uma comunicação turva. Então, essa comunicação não é clara. Então, assim, quando a gente fala de obesidade, quando a gente fala de tratamento da obesidade e do sobrepeso, a gente precisa de mudar a comunicação dessas pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente precisa de ser muito claro, muito objetivo, para que essa pessoa saiba o que está acontecendo e é para isso que mesmo. ela entenda o tipo de suporte que eu preciso. Isso é muito Isso. importante.
Então, ó, dos 4 aspectos que os pacientes que mantinham a perda de peso, uma é isso, fazer escolhas saudáveis. O Perfeito. segundo, praticar atividade física, acho que a gente já falou bem sobre isso. O terceiro, olha que legal, puxando para o seu lado, a forma como as pessoas enfrentavam pensamentos negativos e pensamentos sabotadores. Então, Uhum. assim, ele até dá exemplos no estudo, né? Quando a pessoa pensava, cara, é mais uma dieta para minha coleção. Ai, não vai dar certo, não, não, não. Ela, pum, fechava aquele pensamento e falava, não, peraí, mas agora eu tô fazendo isso, isso, isso de diferente. Agora tá muito melhor, agora tá... Nanana. Então, assim, toda vez que vier um pensamento com uma carga de autoestima baixa, não vou dar conta pela milésima vez, você se livrar desse pensamento e pensar na parte boa e no diferencial que aquele novo estilo de vida está fazendo você fazer. Olha que interessante, achei isso super legal. Perfeito, perfeito. E por último, o quarto aspecto, as pessoas que se monitoram, e aí é mais uma bandeira que eu carrego, automonitoramento. Quem monitora o que faz, e automonitoramento de 3 coisas, de peso, de Uhum. dieta, quer dizer, você olhar mesmo e tirar foto, escrever o que você está comendo, e de comportamento. Você associar. Quando eu comia aquele chocolate, eu estava triste. Ou quando eu comia aquele chocolate, eu queria só saborear aquele chocolate. Você Uhum. pensar em comportamentos e o que leva você a ter aquele comportamento em relação à alimentação. Então, olha que interessante. São pessoas que conseguiram manter muito Sim. mais perda de peso do que aqueles que emagreceram igual, mas não conseguiram manter. Ai, E gente, a gente deixou para trás uma pessoa sem pergunta, sem resposta, e eu fico quem arrasada quando a foi? gente faz isso. Peraí, que eu já Fale vou te aí, dizer. Mária, porque às vezes eu não vejo, eu tô aqui tão concentrado e eu não acabo. Foi uma pessoa que perguntou sobre. A gente já falou sobre fertilidade, mas foi uma pessoa que perguntou: se a libido diminuía depois da cirurgia bariátrica. E os estudos mostram que não. Parece que a princípio sim, viu, Tainara? Não sei se você ainda está aí, mas a princípio sim. A Tainara ainda está nos ouvindo. A princípio sim, no começo, por conta de todas as alterações que acontecem, mas os estudos mostram que a libido, na verdade, aumenta depois da cirurgia bariátrica. Perfeito, perfeito. E Mari, assim, quando a gente está falando de monitoramento, eu sempre falo dentro do consultório que a gente precisa de monitorar e ver essa relação entre o aspecto emocional e alimentar, né? Isso. A gente, até os nossos pacientes em comuns, eu sempre falo, eu passo para o paciente uma planilha de automonitoramento alimentar. Não é do aspecto nutricional, eu não vou ficar lá vendo a questão nutricional nem nada disso, por Sim, isso que eu claro. sempre falo, olha, leva essa planilha para o seu nutricionista, para sua nutricionista. Mas ali eu consigo ver claramente onde vem o gatilho do aspecto emocional associado à alimentação. Então, eu tô triste, eu vou lá e como. Eu tô feliz, vou lá e como. Tive uma conquista, eu vou lá e como. Então, a gente vê muitos pacientes atrelando esse aspecto alimentar com o aspecto emocional. E aí a gente tem que trabalhar isso no consultório para, inclusive, esse paciente manter esse peso e tentar aderir de fato a esse aspecto da dieta. Doutora Cris está falando que Sobre a deixou de questão ser de se uma. pesar. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim. Na verdade, os atendimentos online têm me mostrado isso muito. Quanto se pesar cada vez menos tem sido importante para a consulta nutricional, né? E antes, a Uhum. primeira coisa que a gente fazia quando entrava no consultório era ter uma balança do lado. E aí, antes do paciente entrar no consultório, você pesa, né? Senta e fala assim: o que está acontecendo? Olha só, tudo errado. Ou seja, o paciente entrou, se pesou, ele já está super tenso, ele não dormiu na noite anterior, porque ele ia no Nutri e ia ter que mostrar que ele não perdeu peso, ou que ele perdeu pouco, ou menos do que ele imaginava, ou ganhou, né? Então já começou errado. A gente já começa com uma balança na frente do consultório que inibe aquele paciente. Se não foi legal do jeito que queria, você ainda associa com um mau comportamento dele. O que aconteceu? Né? E aí, quem trabalha com obesidade sabe muito bem que, primeiro, a perda de peso não necessariamente está associada com o que aconteceu. Ele tem essa Uhum. dificuldade mesmo, não é para ser a nossa prioridade. É importante se monitorar, gente, que isso fique muito claro. Não é que não tem que ter balança, não, tem que ter.
mas é uma das muitas coisas que a gente observa numa consulta nutricional, é a questão do peso. E eu faço questão de não pesar no começo, porque depois que eu peso e o paciente às vezes não tem essa resposta no peso tão legal como ele queria, você pode falar o que você quiser, você pode virar amigo, você pode ser a melhor nutricionista do mundo, mas tá ecoando o peso ali dentro da cabeça dele, ele não tá prestando atenção em Perfeito. absolutamente nada que você tá falando. Enfim, não é realmente uma bandeira que nós nutricionistas utilizamos hoje. É importante, então eu peço para os meus pacientes, sim, se pesarem pelo menos uma vez por semana, porque esse monitoramento é importante, mas a gente usa muito medida também, calça, medida de roupa. Vamos ver o que mais pode te ajudar a se monitorar desse ponto de vista, que às vezes é mais eficiente do que uma balança, né? E, perfeito. E Mari, por que que, né, para algumas pessoas que às vezes não entendem isso, por que que a balança não condiz, de fato com essa realidade, é, enfim, de perca de peso? Enfim, fala um pouquinho melhor sobre essa questão, pode ser? O que acontece é que a gente, dentro do nosso peso corporal, a gente tem massa muscular, a gente tem água, a gente tem osso, a gente tem várias coisas que incluem esse peso. Gordura, né? Gordura é um deles. E então, dependendo do peso da pessoa, a quantidade de peso perdida não reflete o esforço que a pessoa teve em melhorar hábitos de vida. E não reflete em melhora de resposta metabólica, no sentido de, vou ser prática, uma pessoa com 150 quilos, né? Ela perder 5% do peso dela, ela já tem melhora na resposta de glicemia, ela já tem melhora na pressão arterial, e muitas vezes ela nem chegou perto do peso que ela deveria pesar. Então, assim, o peso não reflete melhora de saúde, principalmente em pessoas com uma obesidade um pouco maior, pode não ter uma relação muito, muito correta. Por isso que a gente não usa o peso como único parâmetro para melhora de saúde. Né? Outra coisa, se a pessoa está trocando massa muscular por massa magra, ali no Uhum, saldo, ela ficou com o uhum. mesmo peso, mas ela está com as medidas menores, está com percentual de gordura menor, né? Os parâmetros bioquímicos estão melhores. Se eu usei só o peso como parâmetro, eu tô perdendo uma grande oportunidade de ver uma melhora na saúde dessa pessoa, né? E eu costumo falar o seguinte, sabe, Mari, dentro do consultório, principalmente para os pacientes bariátricos, né? Porque tem aquele primeiro ano que perdem muito peso, né? A grande maioria deles e todas essas coisas. Aí depois do primeiro ano, ai meu Deus, eu engordei 200 gramas, né? Aí eu falo, Sabe calma, o que eu respira. falo? Vai ali no banheiro, faz xixi, que você perde 200 ml. Aí você... Perfeito. Mas é isso, né, Não é? Mari? É esse desespero. Eu É. falo, gente, calma, respira. Você pode ter trocado, você já foi no seu nutricionista, vamos com calma. E aí eu falo Isso, também, olha, você vai se pesar a partir de agora quando você for no seu nutricionista. Mudança comportamental isso, mesmo, né? isso. Sabe aquela balança do seu banheiro? Joga fora. Joga lá da janela do seu prédio. Cuidado para não machucar, mas eu falo, sabe? Tipo, tira a pilha nessa É, balança e é. vai se pesar só quando você tiver consulta com o seu nutricionista. Isso é Tem gente que mudança tem que ser assim. comportamental, sabe, Nari? Oh, Nari, tô te chamando de Nari. Olha que louco. Nari, Nari, louco. Nari. É, e aí o que que acontece? Por que que a gente precisa de chegar e mudar isso? Porque, na verdade, isso pode aumentar a ansiedade do paciente. O paciente, de fato, se boicotar, diz, ah, não tá dando certo, tá vendo? Nem a cirurgia bariátrica deu certo, né? Então eu falo, olha, tira essa balança de lá, porque é Sim, importante, né? sim. Para Ela não tá controlar a te ansiedade. fazendo bem. É. Mari, teve a Solange que ela perguntou sobre hormônios da tireoide. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Então, olha só, a tireoide, quando ela é bem controlada, ela não interfere na perda de peso. Então, ela só interfere na perda de peso se os seus hormônios não estão controlados com a medicação. Então, é importante fazer um acompanhamento com o endocrinologista, avaliar. Existem parâmetros bioquímicos que você precisa eles precisam estar normalizados para você estar com a sua tireoide saudável, mas uma vez corrigidos esses parâmetros, não existe mais essa desculpa da tireoide, de isso estar atrapalhando o emagrecimento, tá? Eu, por exemplo, não tenho tireoide, eu faço reposição hormonal e isso não me traz dificuldade para emagrecer.
Na verdade, é só quando não está equilibrado. Entendi, perfeito. Mari, estamos chegando aqui no final da nossa live, né? Passa muito rápido, Ah, a gente. doutora Helena entrou. Ah, não, Maravilhosa. Helena! Feliz Dia das Mães, Feliz Dia das Helena! Mães. A Doutora gente já tá. Cris, enfim, todo. Gente, tá já acabando, Helena. Helenão, vamos fazer uma live juntos, né? Em Isso. Ai, vai breve, ser né? sucesso, vai ser sucesso. Mari, mas queria te agradecer, né? Mais uma vez, estamos aqui chegando no final. Falamos sobre várias coisas, até mais coisas do que a gente já tinha conversado. Acho Foi que ótimo. foi muito esclarecedor para todo mundo, né? Mais uma vez, Feliz Dia das Mães, né? Para todas as mães que estão aí agora online, para todas as mães que participaram, para a doutora Helena, para Marcela Abreu, para Michele Pereira, para você, que somos um quinteto, né? Existe um grupo de nós Quinteto cinco. fantástico. É. A gente não pode Então, falar o nome. é. Não pode. Não pode. Mas Ó, enfim, é um grupo que a gente, enfim, tem muito carinho, muito amor. E a ideia é que a gente bata esse papo entre amigos, entre profissionais que a gente confia. Eu tenho muita confiança e admiração na profissional que você é. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Acho que eu ficou que te claro essa agradeço. questão sobre a maternidade, essa questão do peso, dessa dificuldade de perder peso, inclusive como mudar essas questões, né? Falamos também Sim. um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica, como isso pode ser uma possibilidade. Então, queria de fato te agradecer. Vamos fazer outras sobre outros Vamos, temas. E muito, vamos muito sim. obrigado. Aproveite seu dia com com seus filhos, com os amigos, com a família, com todo mundo. Tá? Muito obrigada. Feliz Dia das Mães para todo mundo, viu, gente? A gente vai deixar a live salva, né, Cícero? Deixa salva e Uhum. a gente depois vai. Eu vou colocar ela também no nosso canal lá do YouTube para as pessoas poderem assistir em outros momentos. A gente sabe que hoje é um dia mais conturbado, né? Que Sim. não é todo mundo que está tendo oportunidade, mas o nosso objetivo era gravar para você assistir ou compartilhar com outras pessoas. Solange, adorei te conhecer também e muito Solange é minha obrigada. aluna, Ela é maravilhosa. maravilhosa. E agora eu vou ficar um pouquinho com os meus filhos, que eu tô com Vai muita lá, saudade. Vou lá e aproveite. vou aproveitar bastante o meu dia. Obrigada, Cícero, Que querido. isso. Te Um amo. Você beijo sabe disso. também. Você sabe que tá aqui no coração. Tá? Obrigado. Tchau, gente. Vários beijos e vamos Bom dia para colocar todo aqui mundo. disponível, tá? Vamos deixar Isso aqui mesmo. disponível. Um beijo. Tchau, Um gente. beijoca. Tchau. Bom Tchau. dia.